Bom, pessoal, depois da dica 3, agora nós temos aqui a dica 4. Produto de números decimais. Esse tipo de situação vai aparecer em muitos problemas que envolvem porcentagem, principalmente aquelas situações em que você tem a regra de 3, calcular tantos por cento de um valor, ou então você fazer questões que envolvem unidade de comprimento, unidade de área, e aparece lá aquela continha com número decimal. Bom, deixa eu colocar um exemplo aqui. Vamos supor que você se deparou com a seguinte situação. 0,02 vezes 0,3. Isso aqui é uma situação que poderia acontecer o seguinte. Eu quero 2% de 30 centavos. 2% seria 2 sobre 100, daria essa continha aqui, ó, 0,02 de 30 centavos. Bom, a maioria das pessoas, quando chega nessa situação, envolvem contas tipo assim, ó, vou tirar a vírgula, aqui ficaria o 2, aí vezes, aí botaria 10 elevado, duas casas decimais, ó, menos 2. Eu vejo outro número, aí botaria, tira a vírgulazinha, não fica ninguém, ó, 3 vezes 10 elevado a quanto? A menos 1. Bom, daqui em diante você vai ter que lembrar propriedade de potenciação, produto de potência de mesma base e tal, mas lembre-se, na prova eu não tem tempo para ficar enfeitando muito o caderno. Outra situação que eu também já vi algumas pessoas fazendo, seria fazer assim, tira a vírgula, ficaria aqui o 2, aí eu vejo duas casas decimais, então 2 zerinhos aqui, ó, aí vezes, também aqui, ó, 3, sobre 10, porque é só uma casinha decimal, também é uma outra situação que não está errado fazer desse jeito, mas também na prova pode levar um tempinho para fazer. A estratégia que eu faço é assim. O que atrapalha na sua visão direta de fazer a conta? Já pensou se, em vez de 0,02 vezes 0,3, tirando as vírgulas, a conta ficaria assim, ó, 2 vezes 3. Né? Então, 2 vezes 3 eu sei que vale quanto? Vale 6. Aí você vai contar as casas decimais acumuladas. Eu tenho uma casa, duas casas, 3 casas, no conjunto como um todo. Então, significa que esse 6, ele vai ter que ser escrito com 3 casas após a vírgula. Por quê? Olha só, eu tenho uma casa decimal, 2, 3 casas. Então, eu vou completar aqui com zerinhos para formar as 3 casas e, ó, vírgula, tá aqui, ó, 0,006. Pronto, acabou a minha conta, tá? Se de repente aparecesse outra continha, tipo assim, 0,012 multiplicado por 3,2. Produto, eu posso botar aqui um pontinho? Bom, outra continha aqui pode acontecer. E aí, se eu tirar as vírgulas desse termo aqui, tirando a vírgula, ficaria 12. Se eu tirar do 3,2 a vírgula, ficaria vezes 32. E aí, como é que eu faria a conta 12 vezes 32? Tem uma outra estratégia que a gente pode usar para produto com números que envolvem 2 dígitos. No caso aqui, ó, 12 versus 32, ou 32. Então, eu faço assim, ó, da seguinte forma. 2 vezes 2, na forma natural, né? Daria o 4. Aí, ó, eu faço agora um cruzado. 1 vezes 2, eu boto 2 aqui no cantinho. 3 vezes 2, eu boto 6. 2 mais 6 dá 8. Eu deixo aqui, ó. E agora eu vou fazer só esses dois do lado aqui, ó. 1 vezes 3 dá 3. 384. Então, acabou. Acabei de fazer o produto 12 vezes 32. 384. Aí você agora calcula aqui, ó, na contagem, quantas casas decimais eu tenho acumulada? 1, 2, 3, com o próximo, que também conta, ó, mais uma casa. Então eu tenho 3 casas, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 casas decimais que tem que ficar a minha resposta. Eu já tenho 1, 2, 3. Eu boto mais um zerinho para completar a quarta casa. Tá aqui, ó, 0,0384. Assim eu faço rapidinho esse outro produto. Tá? Um contexto que eu poderia dar isso aqui, poderia assim, ó. Eu tenho um combustível que está custando, hoje na bomba, né, gasolina, o litro está custando R$ 3,20. Se houve um aumento de 1,2%, quanto equivale esse aumento? Esse aqui seria o valor que você poderia apresentar. Eu estou apenas falando isso para você ver que essas contas aparecem em diferentes contextos. Outra situação, eu vou pegar aqui 1,25 e vou fazer vezes 5. Mais uma vez, a conta ficaria, se eu tirar todas as vírgulas, ficaria 125 vezes 5. Então, dando continuidade nesse exemplo, o que você poderia pensar, né? Tirando as vírgulas, ficaria 125 vezes 5. A dica anterior a gente aprendeu como fazer a conta rápido vezes 5, né? Seria metade de 125, lembra, metade de 125, pensa em dinheiro, R$ 125 seriam R$ 62,30.
50 centavos. Só que eu estou fazendo vezes 5, né? Não vai esquecer, ó, n vezes 5 é o número, o quê? Na metade vezes 10. É o número na metade vezes 10. Eu já peguei a metade. Vezes 10, ó, a vírgulazinha um pouco para trás. Seria 625. Então eu vou colocar aqui o meu 625, bem rapidinho. Aí eu penso, poxa, são 2 casas após a vírgula, porque só esse aqui tem casas acumulado. 1,25. Então, significa que esse resultado tem que ter 2 casas após a vírgula. Então, a vírgula aqui está escondida, implícita. Você vai botar, então, 2 casas. 1 casa, 2 casas. Ficaria esse resultado. Então, 1,25 ou 1,25 vezes 5 vai dar no resultado 6,25. Bom, agora em dando continuidade a um outro exemplo, vamos lá multiplicar com um pouco com porcentagem. Fazendo agora um outro exemplo, 0,2 vezes 0,07, 0,07 vezes 4%. Adiantar um pouquinho aqui de porcentagem. Como eu falei, são contas que aparecem geralmente em problemas que envolvem porcentagem. Essa situação, 0,2 de 0,07 de 4%. Bom, o que está atrapalhando são as vírgulas. Ah, mas aqui tem um número na porcentagem. Não vai esquecer que esses 4%, nós vamos detalhar mais na frente, é quem? É 4 para 100. Esse aqui vale quem? O nosso 4%. Que é o mesmo que, ó, 2 zerinhos, 2 casas após a vírgula. 0,04. Então, aqui você teria esse resultado, 0,2 vezes 0,07 vezes 0,04. Nós aprendemos que a gente faz rapidinho como? Esquece todas as vírgulas, ignora. O primeiro número seria o 2, o segundo número seria o 7 e o terceiro número seria quem? Seria o 4. Então essa conta fica bem simplória agora, ó. 2 vezes 7 são 14, 14 vezes 4 dá 56. Eu também poderia pensar assim, ó, 2 vezes 4 dá 8, vezes 7 dá 56. Não esqueça aqui que nós temos aquela propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Você também pode usar essa estratégia. Em vez de fazer na sequência, você pega produtos para dar naturais, para multiplicar por outro número natural, que fica bem mais simplório. Então, eu pensaria assim, ó, 2 vezes 4, 8, vezes 7 dá 56. Então, eu já sei que aqui o número vai dar quanto? 56. Só que esse 56 é o resultado do produto 2 vezes 7 vezes 4. E eu tenho esse resultado, onde veio ele, que a gente vai ter que conferir agora quantas casas decimais tem acumulado. Então conta aqui, uma casa, ó, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas. Então são 5 casas decimais que tem que ter essa resposta. Eu já tenho 2 acumuladas, né? Então agora eu vou pegar mais 3 para fazer as 5, ó. 1, 2, 3. Uma casa, repetindo, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula bem aqui. Deixa eu botar aqui o igualzinho. Então, meu resultado aqui vale quanto? 0,00056. Finaliza aqui no caso com vocês a dica 4 e vamos se preparar para a próxima.